Oi gente, meu nome é Leandra e antes de começar o caso de hoje, eu já peço para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificações e me sigam nas redes sociais. O caso de hoje será sobre Joaquim Ponte Marques. Na época do crime, ele tinha 3 anos de idade. Ele era filho de Arthur Marques e Natália Ponte. Arthur, naquela época ele estava morando em São Paulo, ele trabalhava com eventos. Natália trabalhava como psicóloga numa clínica de reabilitação. Foi onde ela acabou conhecendo o Guilherme Longo. Então, depois que ele terminou o tratamento dele, os dois acabaram tendo um relacionamento onde eles foram morar junto. Algumas notas que eu peguei, eu vou deixar aí pra vocês, falavam que eles eram casados, mas não é oficial isso, tá? Não foi encontrado nada que conseguisse provar que eles eram casados. Natália e Guilherme, eles tiveram junto um filho. Esse menino, na época do crime, ele tinha 3 meses de idade. Sobre o Joaquim, em todas as fontes que eu peguei, ele era uma criança muito sorridente. Eu vou tentar deixar umas fotos pra vocês. Todas as fotos ele tá sorrindo, ele tá feliz. Ele tinha diabetes, mas isso assim não impedia ele dele ser uma criança alegre, feliz, mesmo com a condição dele, ele tinha uma vida normal. E o relacionamento dele com esse padrasto, que no caso é o Guilherme, todo mundo falava que era muito boa. Os dois brincavam junto, não tinha aparentemente nada de errado com a relação dos dois, entre padrasto e enteado. O desaparecimento de Joaquim foi dia 5 de novembro de 2013. Oficial que relataram, ela acabou chamando a polícia avisando o desaparecimento dele. Guilherme, quando ele foi prestar depoimento pela polícia, ele falou que uma semana antes do acontecido ele tinha sido internado porque ele teve uma recaída, ele acabou voltando a usar drogas e na segunda-feira, que foi dia 4 de novembro, ele havia voltado da clínica. Eu pesquisei a fundo, eu vou deixar o link para vocês depois, tem um vídeo. O desaparecimento foi no dia 5, né, que eles alegaram para a polícia, e no dia 9 do mesmo mês eles acabaram dando uma entrevista, a Natália e o Guilherme. Ela fala que tá preocupada, quanto o padrasto também. Ele fala que se tiver alguém tiver alguma informação da criança, pode passar para eles. Natália ainda comenta na entrevista que ela deu para SBT, que se alguém tiver com o filho dela, ela não se importa, se não precisa se entregar para a polícia, poderia deixar o menino em algum lugar e eles encontrar a criança, e que a maior preocupação deles era com a criança. Gente, eu não sou psicóloga, eu não tenho nada de formação para saber, o rosto da pessoa tá querendo dizer alguma coisa ou não, mas os dois na entrevista passou para mim que eram 2 cínicos, assim, sendo bem, não querendo me envolver muito, mas não passava que um filho estava sumido, um filho que precisava de tomar remédios controlados, e o padrasto também muito menos preocupado ainda. Na entrevista, o entrevistador ainda perguntou para ele: eu vou fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. Você matou Joaquim? Ele pegou com a maior cara, falou: não, eu não fiz isso, eu nunca faria isso. Se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui abrindo a porta da minha casa para vocês entrevistar. Aí o repórter chegou e perguntou para Natália: você ajudou? Você foi cúmplice? Ela fala que não, que se ela soubesse de qualquer coisinha ela ia passar, ela ia avisar a polícia se ela soubesse de qualquer coisa, que se ela tivesse alguma informação ela ia sim ajudar. Então encerrou a entrevista assim, eles alegando de pé junto que não sabia de nada, que não tinha feito nada. Ela, para uma mãe que tinha acabado o filho estava sumido há alguns dias, que precisava de remédio, não ia ter como ficar sem insulina. Ela estava muito tranquila, enquanto ele. Eu vou deixar o link aí para vocês, é bom vocês verem. Lembrando que tudo que eu peguei aqui tem entrevistas, tem sites, então se vocês quiserem confirmar as entrevistas, vocês dão uma olhadinha lá e pesquisem bastante, que vai ter bastante informação do caso, tá bom? Aconteceu no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Dia 11/11 de 2013, o corpo do menino Joaquim foi encontrado a mais ou menos uns 110 quilômetros,
longe de Ribeirão Preto, da residência deles. Foi encontrado em Barretos, no Rio Pardo de Barretos. Então a polícia decidiu, no dia que foi encontrado o corpo, pediu uma prisão preventiva e eles foram prestar depoimento. O Guilherme até contou no depoimento da polícia, vai estar aí para vocês o vídeo. Ele fala que na noite que ele voltou da clínica, que foi no dia 4, a polícia recebeu a notícia que ele tinha sumido no dia 5, né? Ele falou assim que ele até tentou se matar nesse dia, porque ele estava passando por muitos problemas em relação ao vício, e que ele chegou a ter uma briga assim com o Joaquim, mas foi porque ele já estava tarde, ele estava querendo assistir desenho pelo celular. Ele tentou tirar o celular de Joaquim, só que uma criança, né? Então ele acabou chorando, mas ele não chegou a bater no menino. Ele disse que depois que o Joaquim foi dormir e a Natália acabou dormindo também, ele acabou por volta de umas meia-noite e meia por aí, ele saiu atrás de droga. Ele até comentando que ele não conseguiu achar. Depois que foi encontrado o corpo do menino Joaquim, a polícia decidiu amostras das roupas do Guilherme quanto de Joaquim e levaram para os cães farejarem, e foi onde que chegou até o rio. Esse rio, gente, ele cruzando várias cidades da região, e foi o rio que foi encontrado, o menino foi encontrado em Barretos. Ele dava ali perto da casa, uns 200 metros da casa de Joaquim. Assim que o corpo foi encontrado e teve o trabalho da polícia já de tentar farejar algum cheiro, quanto da criança quanto do padrasto, a polícia já pediu já uma prisão preventiva quanto para a mãe quanto para o padrasto. Na reportagem, vai lá contar que o corpo do menino foi encontrado. Ele age tipo assim, foi encontrado? Tá bom, eu vou falar com os meus advogados, sabe? No maior deboche do mundo. Então, se vocês olharem aí as reportagens que eu vou deixar, ele fala que o carinho que ele tinha com o Joaquim era tipo de pai e filho, que ele amava demais o menino. Dia 1/12 de 2013, a polícia acabou soltando uma ligação que tinha acontecido, mas pelo que eu entendi, essa ligação nem vai ser válida, porque a polícia não entrou com nenhuma ação. Eu não sei se eles tinham gravado essa conversa ou se a polícia acabou pegando essa conversa de outra forma, mas não ia aceitar no julgamento essa conversa dos dois. Eu vou deixar aí pra vocês os prints. Na época, mas não foi aceito no caso. Quando o corpo do menino foi encontrado, de primeiro eles já viram que não tinha nenhum sinal de agressão no corpo dele. A opção que eles deram é esperar o corpo de delito para saber o que tinha acontecido com o menino. Mas em primeiro momento não havia marcas nenhuma que tivesse sido uma agressão, então eles estavam esperando sair para ver se o menino tinha morrido afogado, se aconteceu alguma coisa antes, e ele acabou morrendo. A teoria da polícia é que o padrasto acabou colocando uma superdosagem de insulina, mas quando acabou saindo a autópsia, acabou dando inconclusiva a morte dele. Então, assim, eles acabaram explicando que a insulina, ela é muito rápida, a absorção dela no nosso organismo é muito rápida, então não conseguiria provar que ele morreu por superdosagem de insulina, não ia conseguir provar pela rápida absorção da insulina. Então, assim, um dos agravantes que, assim, mesmo que achou o corpo em pouco tempo, estava dentro da água, então muda as condições, então não foi possível provar a alta dosagem da insulina, ou que tivesse acontecido uma agressão, assim, por causa do tempo que estava no rio. Então, assim, conforme as reportagens vão passando, vão explicando que a mãe Natália acabou sendo presa por omissão, porque ela sabia do histórico do Guilherme e fez com que o Joaquim se sujeitasse àquela situação. Ela sabia que ele era viciado, que ele poderia acontecer alguma coisa com os filhos dela. Então ela acabou sendo presa e foi para Tremembé.
Guilherme, na época, ele foi acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele ficou 2 anos e 3 meses em Tremembé. Mas ele acabou sendo solto porque já estava há muito tempo preso e até aquele momento não tinha julgamento. Porque, assim, pela causa da morte ainda acabou sendo inconclusivo, então era difícil para ter um julgamento naquela época. Já fazia 2 anos que ele estava preso e não teve julgamento. Em 2016, ele acabou sendo solto no comecinho do ano de 2016. Então, em novembro de 2016, ele decidiu fazer uma entrevista com a Record. Assim, eu vi na reportagem que ele já estava trabalhando, já estava seguindo a vida dele. Então, ele decidiu marcar no motel para fazer uma entrevista. Falou que só ia fazer se tivesse só a equipe de reportagem, mais ninguém. Então, só que lá ele acaba confessando que no dia ele já estava frustrado, ele já havia tentado se matar, como não conseguiu. O Joaquim acaba pedindo uma madeira de leite. Ele falou que na hora que ele pegou o Joaquim para fazer o mamar, ele acabou pensando que o quê? O meu problema da minha vida é ele. Talvez se ele não existir mais na nossa vida, então a minha vida vai melhorar. Quanto para a Natália, quanto para o meu filho que eu tenho com ela. Então ele é o maior problema na cabeça dele. Ele achou que o menino era o maior problema da vida dele, que se eliminasse ele ia estar tudo resolvido. Assim que ele fez essa reportagem, foi divulgada, a polícia então decidiu cancelar essa liberdade que ele estava e ele voltar para a cadeia. Foi onde que ele sumiu do mapa. Ele sumiu do mapa. O pai, até no site, conta que ele gastou bastante dinheiro, ele juntou pessoas, fez uma página que chama Justiça Joaquim. Ela tá aberta até hoje, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Tem nome de onde você pode fazer a denúncia, tem bastante reportagem lá na página. Então ele fez esse site para qualquer pessoa que tivesse alguma informação conseguisse denunciar e ajudar. Ele até fez outras reportagens. Eu vi uma da Veja que ele fala que ele fez tudo o que ele podia ter feito pelo filho dele e ainda faz, porque ele só queria que os envolvidos fossem julgados pelo que fez com o filho dele, entendeu? Então ele moveu essa página. A polícia, ele já era o maior caçado que tinha no Brasil e a polícia acabou acionando a Interpol. Em abril de 2017, depois que a polícia acionou a Interpol, ele foi encontrado em Barcelona, na Espanha. Ele foi extraditado para o Brasil e foi preso novamente. Em 17 de fevereiro de 2019, a justiça acabou reconhecendo que a mãe sim também era culpada da morte do filho e acabou acusando ela de homicídio doloso. Mas assim, estão esperando o julgamento, só que ainda ela tá livre, ela tá seguindo a vida dela normal e até hoje não ocorreu o julgamento. Então o Guilherme, ele acabou tá preso ainda. A mãe já foi, a justiça entendeu que o homicídio dela é doloso. Mas assim, ela segue livre ainda e ele tá preso aguardando o julgamento. Eles vão para júri popular. A última nota que eu vi do processo foi dia 11/6 desse ano, que fala que o processo dela é homicídio qualificado. Mas assim, gente, pelo que eu entendi, era para sair esse ano. Só que por causa da quarentena, de você não tá podendo fazer aglomeração, então provavelmente, talvez esse ano, não vá sair ainda o julgamento deles. Antes de terminar o vídeo, eu quero deixar bem claro pra vocês que aqui a gente não é um tribunal, eu não tô aqui pra julgar ou culpar ninguém, só que assim, a gente faz os vídeos e é pra lembrar pra vocês que a gente não pode deixar esse crime ser esquecido, sabe? Uma criança perdeu a sua vida, ela tinha 3 anos, ela tinha muito tempo pela frente. Então assim, agora é esperar os próximos capítulos até o prezado momento. Tô gravando esse vídeo no dia 18 do mês 6, tá? Então até agora, aí um veredito final nem do Guilherme nem de Natália. Então a gente faz isso daí pra não acabar o crime cair no esquecimento, tá bom? Então antes de terminar o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Um beijo e até mais.